O pastor Manuel está de viagem. Se Deus permitir, retorna na terça-feira. Provavelmente está assistindo o culto aqui junto com os meus avós também. Lá de São Sebastião do Paraíso, Carlos. Não é no paraíso, não. É quase. Lá em Minas é quase o paraíso, mas não chega a ser, não. Quase o paraíso. Irmãos, é brincadeira. Eu convido que a igreja abra o Santo Livro, a carta do autor desconhecido aos Hebreus, no capítulo 10. Mantenha aberto em Hebreus capítulo 10. Eu gostaria de meditar hoje a respeito de uma pergunta que o texto faz, não de forma direta, mas nos dá a entender essa pergunta. A pergunta é: de que serviu? De que serviu? Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu hoje, pela Tua misericórdia que se renovou mais uma vez pela manhã, pelo qual somos gratos, pela Tua infinita graça e misericórdia que nos salvou, tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para um estado de perdão, um estado onde o Senhor tem comunhão conosco, nós temos comunhão com o Senhor. Nós agradecemos, pedimos por esse momento de leitura da Tua palavra, disposição à Escritura. Rogamos ao Senhor que sensibilize os nossos corações, esvazie nossas mentes dos problemas que estão lá fora, da nossa vida no trabalho, com os problemas com a família. Rogamos ao Senhor que nesse momento os nossos corações estejam sensíveis à Tua palavra, para ouvirmos do Senhor que o Senhor tem a nos dizer. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, de que serviu? Então, apostasia, o fruto da falsa fé. É o que eu gostaria de transmitir para os irmãos nessa manhã. Vamos ler a partir do versículo 1 e vamos estar atentos, porque nós vamos perceber, durante a leitura desse capítulo, uma certa divisão dentro desses versículos, a construção de uma narrativa aqui. Então vamos estar bem atentos sobre o que cada versículo está dizendo, qual que é a relação de um versículo com o outro, de um tema com o outro, para a gente poder entender bem o que o texto está dizendo. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifícios e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança,
porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora presta atenção no versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei recompensa. Uma alusão direta ao texto de Deuteronômio. Diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Último versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, esse texto trata a respeito de um conceito chamado apostasia. Apostasia significa abandono da fé. Mas a nossa igreja tem um posicionamento a respeito desse tema. Se nós formos fazer uma pesquisa na internet do que significa apostasia, vamos encontrar distintas opiniões a respeito do que é. Então eu queria deixar claro aqui qual é o conceito que a nossa igreja tem sobre apostasia. Algumas igrejas creem que a salvação ela pode ser perdida, né? Que alguém pode, por meio de seus pecados, ela se achega à comunidade da graça, confessa Cristo como Salvador, e depois ela abandona essa fé e agora ela não tem mais fé e Deus não vai mais salvá-la. Nós não cremos nisso, porque se nós cremos que é Deus o autor da salvação, é Ele que dá a salvação e Ele que mantém, então Ele não vai tirar. Porque se algo que nós fazemos pode nos tirar da graça, significa que na verdade nós estamos lá porque fizemos algo. Então nós não cremos que se pode perder a salvação. No entanto, o texto traz uma outra conclusão a respeito disso. Então nós cremos que na verdade o apóstata, aquele que deixou a fé, ele na verdade nunca esteve de fato dentro da fé, nunca foi um participante genuíno. Apenas alguém que se identificou, talvez com a filosofia cristã, com a conveniência dos princípios bíblicos e das bênçãos que seguir esses princípios traz, mas ele na verdade nunca esteve como um participante genuíno da fé. A primeira epístola de João, no capítulo 2, mas não precisam abrir, verso 19 e 20 diz o seguinte: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos, e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Mas a carta de Hebreus, ela foi uma carta escrita a uma comunidade que tinha recentemente abandonado o judaísmo e estava agora no cristianismo, isso por volta de 60, 70 anos depois de Cristo. E essa comunidade estava sofrendo uma pressão muito grande, tanto por parte dos seus colegas ali, da comunidade judaica, quanto também do Império Romano, que depois viria a ser o catolicismo romano. Então, eles estavam acostumados com uma presença muito forte do templo, dos holocaustos, das oblações, dos sacrifícios, e tudo isso foi antes da destruição do templo de Jerusalém. E essa tradição marcada profundamente pelo templo, ela fazia com que esses crentes estivessem sofrendo uma perseguição. Né? Eles estavam sendo tratados como apóstatas dessa comunidade judaica e como hereges. E além da desconfiança por parte do Império Romano, que também os pressionava, isso criava uma situação social bem chata para eles, né? Onde eles recebiam bastante pressão para que deixassem a nova aliança, né? E saíssem e voltassem à antiga aliança. Então, o autor da carta, não se tem certeza a respeito de quem é, alguns dizem que é Paulo, outros atribuem algum outro autor, mas nós sabemos que o autor de Hebreus tinha um conhecimento profundo a respeito das leis e a respeito da maneira com que esses judeus pensavam. Porque ele diz no versículo 9, né? Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, o primeiro sacrifício, aquele com que os judeus criam, né, o sumo sacerdote oferecia, ele na verdade era inútil para a salvação, é isso que o texto diz. Então, tira o primeiro e estabelece o segundo.
Então vamos para o versículo 4, que diz assim: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, de sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Então, o que o texto diz? Olha, vocês que são agora crentes, mas estão com uma tendência de voltar às práticas antigas. O sangue que vocês estão oferecendo dos touros e dos bodes, eles não podem tirar os pecados de vocês. Vocês não podem se apostatar, voltar às velhas práticas de crer que Cristo não é suficiente para perdoar os seus pecados, mas que você tem que fazer algo além. Então isso era uma ofensa direta, né, ao pensamento de que Moisés, de que Arão, de que o sacerdócio de Melquisedeque fazia parte daquela comunidade, algo que traria salvação para eles. E nós sabemos que não traria. O próprio Cristo fala que não era o desejo de Deus que esses sacrifícios aqui fossem suficientes, né? Parece que o autor até brinca no verso 3, onde ele diz assim, ó, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então parece que ele fala assim, olha, esses sacrifícios estão fazendo aniversário ano após ano, mas o sangue dos touros e dos bodes não está perdoando os pecados. Aí Jesus diz assim, mas na verdade nunca foi propósito do Pai fazer com que estes sacrifícios perdoassem. Não é recente nas Escrituras essa questão de um animal morrer para que haja salvação. No Éden isso aconteceu, né? Algumas reuniões para trás a gente comentou a respeito disso. Depois da queda do homem, o homem percebe que ele estava nu. Isso não é uma proposição que diz apenas que a nudez física dele estava exposta, mas ele se sentiu exposto no sentido de que, nossa, agora todos e Deus conseguem ver que eu sou sujo por dentro. O que o homem faz? Costura algumas folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Aí Deus chega lá, trata com Adão, trata com Eva, trata com a serpente, e o que ele faz? Cobre a nudez de Adão e de Eva com uma pele de um animal. Ou seja, interessante, né? Aqui está falando sobre animais, sobre animais morrerem. Mas isso é o que o versículo 1 diz. É o que o versículo 1 diz. Porque tendo a lei sombra. O que é sombra? Sombra é alguma coisa que projeta a partir da luz de alguma coisa, né? Por exemplo, se o sol tivesse aqui na parte de cima de mim, aqui assim, só que para cá, projetaria minha sombra lá, mas a sombra que projeta não sou eu de verdade. Então é isso que o versículo diz. Olha, a lei está projetando sombra dos bens futuros, ou seja, está projetando um Cristo que veio, um Cristo que é a coisa que projeta a sombra. Vocês estão focados na sombra, mas não é isso o centro do sacrifício. O centro do sacrifício é a coisa em si, é a coisa que está anterior a isso. E o versículo 7 é um versículo pesado. Então disse, eis que venho no princípio do livro que está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual vontade? Moer o filho. Moer o filho era da vontade de Deus. No versículo 8, nós vemos, como dissemos anteriormente, como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Ou seja, Deus não se agrada de sacrifícios, ofertas, nem holocaustos, nem oblações, e ele não quis isso. Ele nem se agradou disso, mas precisava de algo definitivo. Precisava do segundo sacrifício, como diz no versículo 9. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, o primeiro sacrifício não vale de nada, ele é inútil para a salvação. E isso não tem apenas uma aplicação histórica, no sentido de sacrifício da comunidade judaica, mas tem uma aplicação direta aos nossos tempos. A gente, às vezes, por ter uma cultura cristã, é levado a crer que, por exemplo, esse raciocínio sobre salvação por obras pertence aos católicos, mas os católicos que fazem profissão de fé, são os católicos que têm que rezar terço, rezar Ave Maria, fazer confissões diante do padre, isso é salvação por obras. Mas às vezes nós temos uma mentalidade igual. A gente só muda o sacrifício, só muda o touro. O touro é diferente, mas é touro, é sombra. Então isso nos leva ao primeiro raciocínio, ao primeiro ponto do nosso estudo, que diz que a transformação vem por meio de Cristo e não por meio de sacrifícios. O versículo 10 diz o seguinte, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar
os pecados. Irmãos, a partir do momento que nós somos salvos, nossa vida é transformada, Deus começa a trabalhar em nós, o sangue do Cordeiro começa a trabalhar em nós um processo que a Bíblia chama de santificação. Ou seja, nós fomos tirados de dentro da lama e agora Deus tira a lama de nós. Porque quando um porco rola na lama, o que acontece? Ele sai, ele já não está mais na lama, mas ele ainda está sujo pela lama. Então o processo da santificação é um processo que Deus tira a lama de nós, nos pole, nos deixa mais belo e, como a Bíblia diz, nos torna mais parecidos com o Filho, ou seja, com Jesus Cristo. E existe alguém que nós queiramos mais nos parecer do que o próprio Cristo? Nós vivemos em uma cultura que tem muitos ídolos. Né? A gente fala assim, ídolos? Não, mas eu não adoro Bafomete. Não adoro Bafomete, mas tem o fulano de tal que é famoso, que é influencer, ele compra um tênis XYZ da marca Kine, né, para não falar outra marca, a Kine, e aí eu falo assim, não, mas o famoso comprou aquele tênis, eu vou comprar também. Eu quero me parecer com aquele famoso. Aquele famoso está comprando o shampoo tal para usar no cabelo, vou comprar também para usar no meu. Então nós vivemos em uma cultura que deseja se parecer com tudo e com todos, menos com Cristo. E é Cristo que salva, que limpa, que restaura, traz de volta o que é belo, nos leva de volta ao Éden, numa situação onde não havia pecado. É Ele que nos traz. No versículo 12 diz assim, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Ou seja, quem está sentado à destra de Deus, que foi oferecido uma vez em sacrifício? É o próprio Cristo. Ele agora, é Ele quem restaura a figura do sumo sacerdote. Agora, nós não precisamos de um sumo sacerdote para homem, né, dizendo assim, para levar um animal para ser oferecido. Não precisamos, o animal já foi oferecido, o cordeiro já foi imolado, como diz as Escrituras. Nós só precisamos crer que esse sacrifício nos restaura a nossa comunhão de volta com o Senhor, com o Pai. Isso é suficiente, Ele é o sumo sacerdote agora. É Cristo chegando diante de Deus, tendo o homem atrás dele condenado, dizendo assim, Pai, eu paguei por ele, agora ele não está mais condenado. Não era da vontade do Senhor oferecer um único sacrifício? Então eu me ofereci, eu paguei por essa vida, e agora o Senhor pode perdoá-lo. Ele pode chegar diante do Senhor agora em comunhão. Irmãos, isso é muito profundo e é muito belo, irmãos. Porque a Bíblia diz que fiel o que prometeu. Então nós podemos ter certeza que isso será cumprido. A nossa salvação em Cristo está garantidíssima. Não existe nada mais certo do que a nossa salvação em Cristo Jesus, por meio daquele que confessa a Ele como Salvador. Irmãos, isso é muito amor, né? Muita graça, é muita misericórdia. Mas isso nos leva a um alerta muito importante, nosso segundo ponto aqui, na nossa segunda divisão. O perigo de rejeitar essa graça. Então nós vamos pular para o verso 24, porque esse intervalo aqui trata a respeito da mesma coisa, sobre o sacrifício anterior, não servir mais, não precisa do sumo sacerdote, não podemos mais esperar que coisas salvem a não ser Cristo. Então nós vamos para o 24. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, o verso 25, ele traz um alerta e enuncia uma parte mais densa desse capítulo, que está chegando quase no clímax, quase no versículo que resume boa parte desse capítulo. A palavra de Deus nos encoraja a viver como um corpo só, né? Não deixar a nossa mútua congregação. O que isso significa? Vamos responder. Alguém aqui já ouviu, pregando para alguém ou falando do evangelho para alguém, a pessoa diz assim, isso é muito comum na nossa cultura, a igreja é cada um de nós, a igreja sou eu sou a igreja. Quem já ouviu alguém falando isso aqui? Eu sou a igreja, cada um de nós é a igreja. Irmãos, isso é uma meia-verdade, mas até do ponto de vista lógico, uma meia-verdade, se é só metade, na verdade ela é uma mentira por completo. Porque se metade da verdade invalida a outra mentira, então aquilo, no final das contas, é uma mentira por completo. Se eu decepasse minha mão aqui agora e jogasse ela ali no chão, ela seria um corpo? Não, ela seria um pedaço de um corpo sem vida. Né?
Minha mão só é viva porque ela está conectada ao meu corpo, né? Então, na verdade, nós, individualmente, somos membros uns dos outros. Nós fazemos parte de uma mesma comunidade de fé, ou seja, de um mesmo corpo. E o autor traz um alerta: não deixe a mútua congregação. Membro, não se desconecte do corpo. Se desconectar do corpo, não há vida. O que é um corpo que não há vida? É um cadáver. Então nós precisamos, mediante esse alerta, nos encorajar, nos estimular ao amor, às boas práticas. E ainda mais, como o texto diz, ainda mais que vai se aproximando aquele dia, né? Então, quanto mais nós nos aproximamos daquele dia, maior é a necessidade de nos estimularmos ao amor, de nos encorajarmos, não deixar a nossa mútua congregação, como o verso diz, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. No verso 26, nós vemos uma parte também densa do capítulo. Verso 26 diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, o que é um voluntário? Um voluntário é assim, irmãos, precisamos reformar a igreja, vamos trocar o piso aqui, e precisamos de voluntário. Levanta a mão aqui, quem é voluntário para ajudar aqui, para tirar os pisos e refazer aqui a parte do piso da igreja? Eu sou voluntário. Aí o Benito fala, eu sou voluntário. E isso é ser voluntário. É fazer alguma coisa que eu quero fazer. O que o texto diz? Se pecarmos voluntariamente, ou seja, quem quer pecar? Eu quero pecar. Isso é pecar voluntariamente. Só que aí ele traz uma vírgula. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Olha, termos recebido conhecimento da verdade. O que isso quer dizer? Isso significa que, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido a Cristo como Salvador de nossas vidas, não. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Ou seja, o conhecimento da verdade nos coloca numa posição de responsabilidade perante o pecado. Então, se nós pecamos de forma voluntária, depois de já termos recebido o conhecimento de que o pecado que nos condena nos leva ao inferno, o que o texto diz? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Significa que perder a salvação? Não. Significa que Deus vai olhar para essa pessoa que conheceu a verdade e vai falar assim, olha, não posso fazer mais nada por você. Eu trouxe a sombra, lá no Éden eu sacrifiquei o animal, você devia ter entendido. Durante todo o período do Velho Testamento, os nossos pais levaram sacrifícios no tabernáculo para simbolizar um cordeiro que viria. O cordeiro veio e agora você rejeitou. Não tem mais sacrifício. Não há mais sacrifício. Não há mais nada que eu possa fazer. Eu não vou fazer, é Deus falando, eu não vou fazer mais nada, porque tudo que eu já fiz foi suficiente. Se você rejeitou daqui para frente, já não resta mais sacrifício. O que o verso 27 diz? Mas, começa com mas, ou seja, ele disse uma coisa anteriormente, só que agora vai mudar o quadro, agora vai levar uma outra ideia. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Irmão, isso é terrível. Isso significa que o crente que deixa a igreja vai perder a salvação? Não, isso não significa. O contexto é a respeito de pessoas que vivem há muito tempo na comunidade da fé, fazem uma confissão pública, participam das bênçãos da comunidade, se alimentam da palavra, mas não conhecem a Cristo de maneira genuína. Então, eles abandonam a comunidade e aí Cristo olha para essas pessoas, Deus olha para essas pessoas e fala assim, olha, não tem mais nada que eu posso fazer por você. Não tem mais nada. O que eu podia ter feito, eu já fiz. Mas você me rejeitou. Mas uma certa expectação. Eu procurei no original o que seria o significado desse termo expectação, porque na nossa cultura expectação parece uma coisa assim, nossa, expectação, tô na expectativa, será que vai acontecer? Será que não vai? Será que o Palmeiras vai tirar o Mundial? Será que não vai? Então existe essa, né? Será que vai? Será que não? Mas no texto original, essa expectação é assim, ó, eu tenho certeza que vai vir, é só uma questão de tempo. Então tenho certeza que o Mundial do Palmeiras vai vir, só precisa de tempo. Esse é o significado do termo expectação. Então, vamos trocar o termo, mas uma certa certeza horrível de juízo e ardor de fogo, ou seja, o juízo para aquele que peca voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade e para ele já não há mais sacrifício pelos pecados,
A única coisa que resta para ele é uma certeza absoluta de que o juízo terrível virá. É só uma questão de tempo. E aí o verso 28 diz uma coisa interessante. Quebrantando alguém a lei de Moisés, ou seja, quebrando alguém a lei dos homens, morre sem misericórdia. Só se 2 ou 3 testemunhas, se 2 ou 3 pessoas presenciarem, o acusar, ele vai morrer sem misericórdia, quebrando a lei de Moisés. Aí o verso 29, já entrando no nosso terceiro ponto sobre a consequência inevitável, verso 29 diz, ou seja, se aquele que quebrou a lei de Moisés vai morrer sem misericórdia só diante de 2 ou 3 pessoas que o acusarem, de quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Não, pisar o Filho de Deus, que pesado. O que é pisar o Filho de Deus? Bom, o verso diz, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, não tem mais sacrifício pelos pecados, só uma certeza iminente do juízo. Isso é pisar o Filho. E tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Irmãos, que terrível é esse alerta. Esse é o núcleo do problema. O verso 29 é o núcleo do problema. Rejeitar a Cristo, a Escritura compara a pisar o Filho de Deus. Existem algumas traduções da Bíblia que dizem calcar, né? É como se pegasse o calcanhar e fizesse isso aqui, ó. Igual a gente faz com barata quando pisa. Calca e amassa. É fazer isso com o Filho de Deus. Rejeitá-lo é pisar o Filho. Profanar o sangue é falar assim, Senhor, o Senhor sacrificou o seu único Filho, perfeito, para morrer por mim, que sou imperfeito e cheio de falha. Tá, obrigado, mas eu não quero. Fala, Senhor, não quero. Obrigado, eu rejeito. Profanou o sangue da aliança. Insultou o Espírito. Falou, Espírito, eu agradeço. É olhar para a cruz e falar assim, olha, você não significa nada, cruz, para mim. Não significa nada. É dizer para o sangue de Cristo que ele não valeu nada. É chamar o amor de Deus de algo inútil. Parece muito grave, mas é o que a Escritura diz. Aí, isso nos traz uma pergunta interessante. Será que existe perdão para isso? Será que Deus perdoa o apóstata? Nós vamos depois responder uma pergunta que pode ser que surja a respeito disso. Mas não há perdão, é o que a Escritura diz. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Eu não sei se na sua Bíblia tem alguns textos paralelos que trazem a mesma ideia. O texto de Deuteronômio 32, versículo 35, diz, minha vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar os seus pés. Ou seja, a vingança do Senhor, ela só depende do resvalar dos pés. É como se nós estivéssemos andando por um terreno tão tortuoso, tão lamacento e escorregadio, que qualquer peso que estiver além do nosso peso, ou seja, o pecado pesando sobre nós, nos leva para o buraco. E aí Deus vai se vingar, Deus vai dar a justa recompensa pela apostasia. Mas Deus não é um Deus de misericórdia, Deus não é um Deus de amor, Deus ama todo mundo. É verdade, irmãos. Mas nós não podemos ficar com o chantilly do café expresso. O chantilly do café expresso é docinho, é gostoso. Só que depois que acaba o chantilly, tem um café amargo, que você não colocou açúcar, então ele está bem amargo. Minha vingança e recompensa ao tempo que resvalar os seus pés. Um Deus de misericórdia também é um Deus que traz justiça, que traz juízo. E o verso 21 é enfático e traz uma coisa que deveria nos causar temor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bela coisa é cair nas mãos do Deus vivo? Não. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí pode nos surgir a seguinte pergunta. Então quer dizer que o apóstata não pode mais ser salvo? Não é que ele não possa mais ser salvo, é que para ele não existe mais graça que vai ser derramada. Toda a graça que Deus poderia desprender na mão de um pecador que confessou publicamente, talvez tenha aceitado filosoficamente a ideia de um cristianismo, porque, irmãos, convenhamos, em vários aspectos o cristianismo é conveniente. É muito conveniente. Tem um momento mais gostoso que tomar um café aqui? Tem um momento mais gostoso que nós nos reunirmos? A honestidade, que é um princípio cristão, traz boas consequências para a nossa vida, em todos os aspectos. Viver uma vida santa, em vários aspectos, nos tira de muita confusão.
É conveniente. Mas o problema é quando essa conveniência trata o nosso coração apenas como um convencimento e não como uma transformação genuína da parte de Deus em nosso coração. Então, o que significa isso? Que não há mais sacrifício. Significa que Deus não vai fazer mais nada por aquele que o rejeitou. Então, agora está nas mãos dele. Então Deus olha para o pecador que participou das bênçãos celestiais, participou das reuniões na igreja durante anos, durante décadas, e fala assim, olha, e depois se apostatou, olha, eu não vou fazer mais nada por você. Eu já fiz o que eu deveria ter feito. Eu mandei meu filho, ele era perfeito, você não merecia, porque às vezes nós nos deparamos com esse pensamento, né, existe inclusive uma teologia forte no evangelho moderno, dizendo que é chamado universalismo. No final das contas, Deus vai salvar todo mundo, será mesmo? Porque na verdade Deus tem que salvar todo mundo. Acontece, irmãos, que nenhum de nós é santo, nenhum de nós é bom, somos boas pessoas. A cultura católica trouxe isso, e talvez isso seja de forma diminuída hoje, mas dizer assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu mereço ir para o céu. Será mesmo? Isso é uma falha, não só na nossa percepção de nós mesmos, mas de um conceito interessante. Qual pecado nos condena? O pecado que nós cometemos? Não. Todo mundo aqui é pecador, todo mundo peca. Se o critério fosse o pecado que a gente comete, não haveria chance de ter graça. Acontece que o pecado que nos condena é o pecado que está na nossa genética, é aquele que nós herdamos, é a nossa situação, é a nossa natureza pecaminosa. A gente não é pecador porque comete pecado. A gente peca porque a gente é pecador. Essa é a nossa situação. E é para isso que Deus olha e fala assim, olha, eu disponibilizei tudo que eu pude para chegar para você e te oferecer aquilo que é de mais precioso, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu ofereci meu próprio filho como aspersão. Ele morreu na cruz, derramou o sangue dele, e é esse sangue que eu espero que cubra você. Você se lambuze desse sangue para receber dele a maior graça possível. Mas você não quis, você não se colocou ao pé da cruz para se sujar com sangue. Você não colocou. Não tem mais sacrifício, não tem mais nada que eu vou fazer por você. Cessou a graça. O que Deus disse? Falou assim, olha, acabou. Não tem mais sacrifício. Significa que não tem mais como ser salvo? Não. Cristo está sempre de braços abertos para receber um pecador arrependido. E é isso que nos deve encher nosso coração de alegria, mas de temor, irmãos. Sinceramente, isso me confrontou. Será que eu sou um desses que participou das bênçãos celestiais durante anos na comunidade da fé? Viveu, aprendeu o que a gente brinca, né, que é o teologuês, aprendeu a falar igual crente, aprendeu a pregar o evangelho, aprendeu a ter um testemunho falso, porque o testemunho, a testemunha, ela não fala daquilo que ela ouviu, ela fala daquilo que ela viu. Um juiz, quando vai questionar uma testemunha a respeito de uma acusação, ele chega para a testemunha e fala assim, você viu o que aconteceu? Não, eu não ouvi, não, eu só ouvi falar. Não é isso que é testemunha. A testemunha fala assim, não, eu vi. Foi Deus que me transformou. Eu percebi o transformar de Deus na minha vida. Isso é uma testemunha. Então nós aprendemos a dar um testemunho falso, de uma fé falsa, e aí chega certo ponto da nossa vida, a gente larga essa fé e fala, não quer saber? Não achei que esse negócio de ser crente, não. Ô trem chato. Eu vou viver a vida da maneira com que eu quero. E aí eu penso assim, não, mas se Deus já me salvou, eu sou salvo mesmo, eu vou viver assim até o final da minha vida, e eu vou estar com o Senhor. Será mesmo? Será que Deus nos salvou para que nós continuássemos no pecado? Será que foi esse? Será que tudo que Deus fez foi para que depois de um tempo nós abandonássemos a fé e vivêssemos segundo a nossa vontade? Então isso nos leva a alguns pontos já caminhando para o final do nosso estudo. Vamos tirar algumas conclusões a respeito do que o texto diz. Em primeiro lugar, Cristo é o sacrifício único e o sacrifício completo. É o único caminho que existe até Deus, não existe outro. Alguém que já viu uma vez que o Papa pronunciou, o Papa Francisco, não é o Papa Leão XIV agora. O Papa Francisco, ele, em um dos anúncios dele, ele diz o seguinte: todas as religiões levam a Deus, contanto que o fiel seja honesto. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não existe outro caminho até Deus que não seja Jesus Cristo. Ele é o único sacrifício completo. É Ele que não é a sombra. Todas as outras coisas são sombra. É Cristo que é a coisa em si. O antigo sistema de sacrifícios, os rituais, que o autor até brinca, né? Olha, estão fazendo comemoração. Esses pecados que vocês estão
perdoando entre aspas, porque não perdoa, porque o verso 4 diz, é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado. Está comemorando aniversário. Todo ano vocês estão oferecendo sacrifícios, mas Jesus olha para esse sacrifício e fala assim, Senhor, eu sei que isso aqui que está sendo não é o que o Senhor quer. Me entrega logo como sacrifício. É esse Cristo que nos perdoa. É esse Cristo que nos intermedia com o Pai. É Ele o sacrifício definitivo. Então, Cristo ofereceu a si mesmo uma única vez, de forma definitiva, de forma eterna, de forma completamente eficaz. Não tem mais nada que precisa ser feito, ou seja, não é crer e o batismo, nós temos a questão do batismo, mas é com uma confissão pública de fé. Né? Existem algumas comunidades que falam assim, fé e batismo. Se você não se batizar, você não completou a obra. Não, então peraí. Então essa convicção está olhando para a cruz e falando assim, ó, a cruz não foi suficiente. Precisa de alguma coisinha a mais. Ou como o povo antigo, fé e circuncisão. Não. Então a circuncisão olha para Cristo e fala assim, olha, Cristo, o seu sangue não foi suficiente. Precisa de um pouquinho de atuação minha. Precisa de um pouquinho de participação minha. Então o católico olha e fala assim, Senhor, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Precisa de um pouquinho de terço. Preciso rodar umas bolinhas no dedo aqui, ó, umas gude pequenas no dedo, para poder ser salvo. Não é. Cristo é o único sacrifício completo e graças a Deus por isso. Por meio dele, o véu foi rasgado. O que significa que o véu foi rasgado? O véu era uma espécie de uma cortina que dividia o átrio, né? O átrio do Santo dos Santos, acho que era isso. Era um pano, né, como se fosse uma cortina branca, que dividia aonde estava a Arca da Aliança. Ele na Arca da Aliança, os irmãos sabem que qualquer um que o tocasse morreria, como aconteceu. Porque era algo tão santo que era um instrumento usado para, uma vez por ano, eles ofereciam um sacrifício. Olha que interessante, ofereciam um animal morto, pegavam o sangue dele, jogavam ali, então Deus se agradava daquele cheiro. E então era o lugar onde a presença de Deus se fazia de forma física, de forma palpável, de forma visível. E depois de Cristo, esse véu foi rasgado, ou seja, não existe mais essa cortina que nos divide com o Santo dos Santos. Nós agora temos acesso ao Pai de forma direta. Nós oramos e Deus nos ouve, Deus nos responde, Deus trata conosco, porque justamente esse véu foi rasgado. Agora o sangue do Filho desceu por esse véu e o rasgou de cima e embaixo. Que leva à nossa segunda conclusão, que o texto diz aqui, precisamos viver com perseverança e com comunhão. Irmãos, tem uma coisa mais gostosa que os almoços que a gente faz aqui na igreja? A comunhão com o que nós temos? Não tem. Olha, sinceramente, assim, lógico, né? A questão familiar é muito agradável, mas assim, a nível de satisfação do povo de Deus, é muito mais gostoso que estarmos com a nossa família, estarmos aqui. Porque nós temos a certeza de que esse povo que está aqui é o povo de Deus, isso deve alegrar os nossos corações. E as Escrituras, nesse capítulo, nos incentivam a viver uma vida de esperança, uma vida de perseverar, de comunhar, ter uma união comum. Então, seguir a Cristo não significa só renegar dos pecados, falar, não, pecado, eu não te quero, não preciso de você, não estou preso mais a você. Mas, especialmente nos dias difíceis, é um alerta a viver uma fé verdadeira e uma fé atuante na comunidade. A comunhão ligada por conta do sangue de Cristo. Então, se eu sou lavado pelo sangue de Cristo e o Carlos é lavado pelo sangue de Cristo, a gente tem comunhão, a gente tem uma coisa que se identifica, não é? Amizade não é isso? Então, eu conheci o Sérgio é programador, e talvez eu tento ser um dia, e a gente cria uma ligação, a gente tem amizade. Eu vou falar para ele sobre arrays, ele vai falar para mim sobre componentes do código, e a gente vai ter uma certa amizade por conta disso. Então, é a mesma coisa na comunidade cristã. Nós falamos a mesma língua, nós professamos o mesmo Cristo, e isso nos une. E assim deve ser. E o terceiro ponto, a terceira conclusão, é que rejeitar a graça de Deus é rejeitar o próprio Deus. Isso tem consequências eternas. Ou seja, cada um dos alertas aqui presentes não são neutros. Ou seja, são alertas genuínos. Ou nós recebemos com fé, ou nós rejeitamos. E a nossa cultura quer criar um meio termo, quer criar um assim, olha, eu vou confessar a Deus, mas eu não vou abandonar as minhas conversas torpes, não. Eu vou professar um Deus, mas eu não estou nem aí para a igreja. Afinal, a igreja somos nós, a igreja é cada um de nós. Então, na verdade, isso é um evangelho trapo de imundícia. O que é um evangelho trapo de imundícia? Eu estou com uma camisa toda furada, toda arrebentada, e aí o Júnior vai lá e me dá uma camisa nova. Obrigado, Júnior, valeu, camisa novinha, ó, chique. Beleza. Aí eu estou com um buraco aqui onde está no bolso, eu pego na camisa, corto a camisa nova que o Júnior me deu, pego aquele pedaço, costuro. Opa,
agora está tampada. Isso é trapo de imundícia, irmãos. Isso é colocar pano novo em pano velho. Né? A gente precisa tirar essa camisa do homem velho e vestir a camisa que Deus nos dá, vestir a camisa da salvação. Então rejeitar, falar, não, Júnior, não quero a camisa que você me deu, não. O Júnior fala assim, tá bom, tudo bem, você não quer, não posso fazer nada. Então eu não vou te dar mais a camisa. Então é uma comparação direta. Deus olha para Cristo, entrega ele como sacrifício, aí a gente rejeita. Deus fala assim, tudo bem, não tem problema. Só que não tem mais sacrifício para você. Então, uma vida de rejeição a Deus é uma vida de afastamento. Então, ou seja, estamos fora de Cristo. Então, irmãos, nós não podemos retroceder na fé, não podemos tratar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, como se fosse algo banal, algo comum. Então, eu vou vir na igreja porque, domingo de manhã, eu acordei cedo hoje. Vou para a igreja, não tem nada para fazer. Aqui não é clube, irmãos. Se nós não levantarmos com vontade de ter comunhão, não precisamos nem vir. Não podemos tratar aquilo que é sagrado como algo comum. Não podemos tratar as Escrituras como um livro de cabeceira que eu leio para dar sono. Não podemos tratar a fé como convicções filosóficas. Precisamos tratar da fé como algo que transformou as nossas vidas, nos transforma até hoje. Então nós podemos, por conta disso, ter certeza de que o justo não será envergonhado. Mas então a gente volta agora na pergunta anterior, de que serviu? Então, só para deixar claro, o capítulo aqui não fala a respeito de perca da salvação. Ele dá a entender que assim, aquele que rejeita Cristo, não há mais nada que Deus vai fazer para ele. Deus já fez o que poderia ter feito, não vai fazer mais nada. Então, a gente volta à pergunta, de que serviu? De que serviu o quê? Irmão, se Cristo morreu na cruz, e essa era a vontade do Pai, para nos redimir com ele de novo, e nós o rejeitamos, vez após vez, dia após dia, pecado após pecado, de que serviu esse amor? Qual foi a real eficácia da morte de Cristo? Do que adiantou a graça de Deus? Do que adiantou o sacrifício, os animais mortos no Velho Testamento, o Cordeiro de Deus que foi morto, o Cristo que foi pendurado na cruz do madeiro, teve suas mãos e seus pés pregados de maneira brutal, de maneira violenta? Do que serviu Deus criar todas as coisas? Por que Ele criou tudo? Por que Ele criou as aves do céu, os peixes do mar? Por que Ele teve todo esse cuidado de criar uma coisa de cada vez, de criar um mundo de forma bela, de forma incrível, como nós vemos hoje a criação de Deus? Por que Ele cuida de nós diariamente? Do que serviu o plano perfeito dele? Se no final Cristo foi rejeitado, de que valeu? De que serviu? Se Cristo foi cuspido, foi pisado, foi ignorado, foi desprezado. E aí acontece uma coisa terrível. O amor de Deus se transforma em juízo eterno. A misericórdia sai de cena e entra em cena a justiça de Deus. A paciência acabou. Cessou a oportunidade. O ímpio foi lançado no lago de fogo. Irmãos, isso é muito terrível. É um alerta muito denso das Escrituras. É um assunto pesado de tratar. Todos nós, infelizmente, conhecemos pessoas que deixaram a comunidade da fé, mas a palavra de Deus diz que, não diz especificamente, mas nós encontramos basamento para isso. Enquanto há vida, há esperança. Aquele que está vivo pode, por meio do Espírito Santo, chegar diante de Deus, confessar os seus pecados e reconhecer: Senhor, eu estive longe da tua casa, mas eu quero voltar para a comunidade da fé, eu quero voltar para os seios do Senhor, eu quero voltar a sentir a tua presença, eu quero genuinamente conhecer o Senhor. O que o texto diz é assim, se você morrer enquanto rejeitou o Senhor, mesmo tendo participado da comunidade da fé, participado dos ensinamentos, ter tido aulas de teologia, né, na escola bíblica dominical, e você morrer, o Cristo voltar, acabou. Acabou. Não tem uma segunda oportunidade, não tem o sacrifício de um segundo cordeiro, que parece até estranho de falar, não existe. A graça de Deus cessou aqui, no âmbito do sacrifício, mas enquanto há vida, há esperança. Então nós precisamos, primeiro, orar pelos que estão distantes da fé, e segundo, vigiarmos para não sermos os próximos. Amém? Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dia, pela comunhão que tivemos hoje pela manhã, e diante da Tua palavra, diante de um texto tão difícil de engolir, de um texto tão pesado, tão denso, nós nos colocamos de forma humilde perante a Tua palavra, reconhecendo que a Tua palavra é a verdade, e mesmo que nós não concordemos com o que a Tua palavra diz, mas ela não deixa de ser verdade.
Então nós rogamos ao Senhor que torne os nossos corações sensíveis a esta verdade, que nós saiamos aqui pensativos a respeito da nossa situação com o Senhor. Será que nós temos substituído o sacrifício? Será que nós temos olhado para a cruz e falado assim, não, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu sou o dono do meu próprio nariz. Senhor, nos livra disso, nos livra de uma mentalidade onde o Senhor é rejeitado, o Senhor é humilhado, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua graça. Não só para sermos salvos, porque esse evangelho que fala que nós precisamos ser salvos para ir para o céu é um evangelho falso. Nós queremos estar com o Senhor, nós amamos o Senhor, queremos estar contigo. E é por isso que confessamos a Cristo, para estarmos com o Senhor um dia, para sermos libertos das agarras do pecado, porque nós não precisamos mais dele, porque agora nós temos o Senhor. E por isso nós te pedimos nessa manhã que o Senhor esteja conosco, torne os nossos corações sensíveis à Tua palavra, sensíveis à Tua voz, para que cresçamos no conhecimento da Tua palavra. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Maranata.